Quando se fala de doutrina ou dogma de qualquer denominação igreja, se fala de um sistema ordinário pautado nas escrituras sagradas, que tem como ferramenta uma hermenêutica ou a hermenêutica bíblica. Tanto a hermenêutica pentecostal como a hermenêutica reformada é baseada nas escrituras sagradas. E elas partem de um pressuposto. É necessário que, antes que eu continue a falar sobre a doutrina pentecostal, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e quem sabe até heresias e erros, é necessário que eu volte séculos atrás para falar sobre a história da interpretação bíblica. E como tal, nós vemos o seu desenvolvimento pós-apostólico, principalmente e inicialmente pelos pais da igreja. São os pais da igreja que vão organizar as doutrinas que são a nós nos dado como legado, e eles vão se pautar de ferramentas e da forma de interpretação para que, auxiliados por ela, possam chegar aí à interpretação fiel das Escrituras Sagradas. E, em certos pontos, o mais fiel possível. Então vamos lá. Quando se fala da história da interpretação bíblica, se fala de todo um legado, como já disse, acerca de homens que se dedicaram e se debruçaram tanto no pastoreio, digo, no governo, como no alimento do rebanho. Então, nós temos que começar aqui pela história pós-apostólica. E a história pós-apostólica, ela nos apresenta alguns líderes e, consequentemente, esses líderes vão influenciar o surgimento de duas escolas. Então, os pais da igreja, eles se organizam em 4 grupos distintos: os pais apostólicos, os pais apologistas, os pais polemistas e os pais teólogos. Essa palavra paz, dentro dessa expressão paz da igreja, geralmente é aplicada aos documentos que foram produzidos, não necessariamente às pessoas. Por exemplo, no meio teológico, no meio dos seminários, é falado muito sobre a didaquê. A didaquê, ela foi produzida por um pai, obviamente, por um homem, foi produzido por um líder, por um teólogo, por um apacentador das ovelhas de Cristo, mas comumente é assim chamado pai os documentos e não as pessoas que os produziram. Mas para efeito da história da interpretação, sendo mais objetivo e claro com vocês, eu vou seguir essa linha de chamar não somente os documentos de pais, mas os seus escritores. Então temos 4 grupos, como já disse. O primeiro, os pais apostólicos, que vão do ano 30 até o ano 100. Esses foram discípulos diretos dos apóstolos. Por exemplo, Policarpo. Policarpo, ele foi um discípulo de João, o apóstolo João. Ele foi um bispo em Esmirna, o famoso Policarpo. O segundo grupo, que vai do ano 120 ao ano 220, são os pais apostólicos. Dentre eles, os conhecidos são Justino, o Marte e Tertuliano. Depois vieram os pais polemistas, do ano 180 ao ano 250, que conta com Irineu, outro Tertuliano, Cipriano, Pantenos, Clemente de Alexandria e Orígenes. Os mais conhecidos aqui são Irineu, Clemente de Alexandria e Orígenes. E, por fim, os pais teólogos do ano 325 ao 460, que são Jerônimo, Ambrósio, Agostinho, Crisóstomo ou João Crisóstomo, Teodoro e Atanásio. Então, esses são os 4 grupos. Esses 4 grupos, com essas identificações de grupos, vão nos dizer os momentos que a igreja e a liderança da igreja passou aí devido aos ataques e muitas polêmicas no meio da igreja. Por exemplo, os pais apostólicos são esses descendentes, esses discípulos diretos dos apóstolos. Mas depois surgiram os ataques contra a igreja, então foi necessário que outros líderes dessem continuidade à preservação das escrituras sagradas com toda a sua doutrina, que foram os pais apologistas. Nesse período,
questionou-se a deidade de Cristo, questionou-se sobre a Trindade, e assim também vieram os pais polemistas, como Irineu de Leão, como Orígenes. Eles, obviamente, vieram ali sanar e destruir toda e qualquer heresia já querendo se estabelecer dentro da igreja. Eles resolveram os assuntos polêmicos na igreja. E depois dele vieram os pais teólogos. E aí, na verdade, os pais tiveram fechar o sistema doutrinário, e a partir desse sistema doutrinário eles nos deixaram, e do qual nós temos aí profundo respeito naquilo que eles realmente conseguiram capturar, profunda honra, e os seus ensinos e o seu legado nós continuamos e devemos continuar a guardar e a imitar. Um dos pontos principais dos pais da igreja é que eles acreditavam numa vida pura, numa vida santa, numa vida irrepreensível. Esses homens não eram simplesmente estudiosos ou escritores ou pessoas que entenderam ser cristãos. Pelo contrário, esses homens foram salvos por Deus. Eles acreditavam em uma vida pura, em uma vida santa. Eles entendiam que a vida do teólogo tinha que ser uma vida santa, uma vida pura. Eles acreditavam também que uma das ferramentas do teólogo era uma vida de santidade. A vida de devoção era uma vida de santidade. Eles acreditavam que para compreender mais das escrituras sagradas, eles tinham que ser cada vez mais espirituais, cada vez estar mais próximo de Deus, cada vez mais estar se relacionando com Deus para compreender, capturar e assim transmitir a palavra de Deus, não somente vivendo. E esses pais têm pelo menos 4 marcas distintas que os identifica na história e dá a eles essa dignidade de pais. Primeiro, obviamente, a antiguidade, são os primeiros, mais antigos. O segundo, a devoção, como acabei de dizer, a vida de santidade. Terceiro, a ortodoxia, ou seja, profundo zelo por aquilo que os apóstolos deixaram, principalmente no que concerne ao assunto da Trindade, ok? E eles foram assim aceitos pelos sucessores, pelos discípulos, foram aceitos como pais da igreja. Então, há, obviamente, uma aceitação universal e geral de que esses homens e seus documentos são os pais da igreja. Então, não tem como você, segundo o que os irmãos nos ensinam, nos deixam como legado, não tem como você conhecer profundamente a Deus sem renúncia da sua vontade pela vontade de Deus, sem a prática da obediência. Esses homens, diferentemente daquilo que o catolicismo romano chama de Santo Agostinho ou de São Crisóstomo, como que canonizando eles nada mais eram do que homens limitados como eu e você. Eram homens que, como já disse, tinham vida com Deus. E eles nos disseram e nos deixam esse legado dizendo, olha, se você quiser conhecer mais a Deus, se você quiser entender uma passagem das Escrituras que ainda você não compreendeu, é necessário que você busque a Deus, que você se dedique a Deus, que você obedeça a Deus, que você viva separado do mundo e viva para Deus. Então, esses homens aí, eles deixaram toda essa história, todo esse legado e todos esses testemunhos e princípios de interpretação. Esses homens, eles se apropriaram, preste atenção, eles se apropriaram da filosofia e buscaram nela vestígios da glória de Deus, através da qual pudessem purificar pela palavra e usar a filosofia submetida à palavra para a glória de Deus. Não é simplesmente aí pegar um instrumento científico, e alguns até pautados em Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo, dizendo cuidado com a falsamente chamada ciência,
ou sabendo que havia também os gnósticos na época de João e na época das igrejas, bem mais no final e encerramento da jornada apostólica, alguns acreditam que essa filosofia de hoje é justamente esse mal gnóstico que contra-atacou e combateu a igreja na época. De maneira nenhuma. A boa filosofia, ela é um instrumento de Deus e foi colocada e dada aos homens, no meio dos homens, pela vontade de Deus para servir a glória dele. Então, esses homens usaram da filosofia, tiraram tudo aquilo que não glorifica a Deus e submeteram a palavra, principalmente Agostinho, o chamado Agostinho de Hipona, né? Esse negro ali que pastoreou na África. Então, eles fizeram uso da filosofia. Daí, nesse período do uso filosófico, ali na África, se estabeleceu uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, que foi a Biblioteca de Alexandria. Todo conhecimento, quase todo conhecimento, por assim dizer, né, numa forma assim mais coloquial, mais rasteira de dizer, o conhecimento que você buscava, você encontrava naquela biblioteca. Era a maior do mundo, do seu tempo. E muitos aí surgiram com vários pensamentos, com várias teorias e com várias ideias, principalmente quando se falava de assuntos da própria história grega e da cultura grega, como, por exemplo, a história dos semideuses, a história de Ilíada, de Homero, histórias que falavam, contos, narrativas que falam sobre deuses que vêm habitar no meio dos homens. Então, muito se imaginou que para se compreender essas histórias tinha que se uma ferramenta e um recurso simbólico ou alegórico. Ou seja, você não poderia entender e aceitar que realmente os deuses se fizeram homens. Então, para que você compreendesse, capturasse os ensinos e a mensagem central que o autor queria passar através de uma obra, tinha que se compreender esse método alegórico, esse método simbólico. E um dos precursores dele foi Heráclito. Depois veio Platão, né? Depois veio Filo, que foi um judeu, que não falava nada de hebraico, que vivia em Alexandria, mas era devoto do Deus eterno e amava a lei, digo, os 5 livros iniciais que nós cristãos chamamos de o Pentateuco. E aí fazia a sua peregrinação periodicamente à cidade de Jerusalém, mas não lia nada de hebraico, porque, obviamente, ele fazia parte de uma genealogia judaica dispersa aí desde o último cativeiro. Então, ali, naquele contexto, Filo, que era também apaixonado pelas obras de Platão, tentou conectar a lei de Deus com as obras de Platão. E ele entendia que os dois eram instrumentos de Deus na Terra e os dois serviam a Deus. Então, ele entendeu que para compreender a Bíblia, tinha que usar totalmente o método interpretativo de Platão, que, como já disse, alegórico e simbólico. Então, quando você observava naqueles dias o livro de Gênesis, ali no capítulo 13, falava sobre o homem, a mulher e a serpente, esses três tinham um papel simbólico. Ele não considerava que os relatos do Gênesis da criação eram literais, digo, eram reais, que aconteceram daquele jeito como foi registrado. Real. A minha palavra em usar literal, essa palavra em usar agora por mim, eu estou conectando o real. Nesse momento eu quero usar essa palavra literal conectada ao real, a palavra real. Então, que era ali real. Então, ele dava significados àqueles personagens que o texto sagrado não dizia, que Moisés não tinha em mente de dizer. Chamou a serpente de tentação, chamou aí Adão de mente e a mulher de carnalidade, algo bem assim, quase que machista. Mas, enfim,
Eu estou contando para vocês como é que se seguiu. Daí, passamos e chegamos nos pais da igreja, que foi Pantenos e Clemente de Alexandria, Orígenes, e todos esses, citados até aqui nos pais polemistas, todos esses acabaram aderindo a esse método de interpretação alegórico simbólico. E nesse período, obviamente, se forma uma escola teológica em Alexandria, a chamada Escola de Alexandria. Em encerramento da jornada apostólica, alguns acreditam que essa filosofia de hoje é justamente esse mal gnóstico que contra-atacou e combateu a igreja na época. De maneira nenhuma. A boa filosofia, ela é um instrumento de Deus e foi colocada e dada aos homens, no meio dos homens, pela vontade de Deus, para servir a glória dele. Então, esses homens usaram da filosofia, tiraram tudo aquilo que não glorifica a Deus e submeteram a palavra, principalmente Agostinho, o chamado Agostinho de Hipona, né? Esse negro ali que pastoreou na África. Então, eles fizeram uso da filosofia. Daí, nesse período do uso filosófico, ali na África, se estabeleceu uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, que foi a Biblioteca de Alexandria. Todo conhecimento, quase todo conhecimento, por assim dizer, né, numa forma assim mais coloquial, mais rasteira de dizer, o conhecimento que você buscava, você encontrava naquela biblioteca. Era a maior do mundo, do seu tempo. E muitos aí surgiram com vários pensamentos, com várias teorias e com várias ideias, principalmente quando se falava de assuntos da própria história grega e da cultura grega, como, por exemplo, a história dos semideuses, a história de Ilíada, de Homero, histórias que falavam, contos, narrativas que falam sobre deuses que vêm habitar no meio dos homens. Então, muito se imaginou que para se compreender essas histórias tinha que se adotar o método de interpretação alegórico oriundo da cultura grega, que passou por intermédio de Heráclito, Platão, Filo, até chegar aos pais da igreja. Então, significa que, ainda que, como Orígenes, um dos mais conhecidos e célebres teólogos e estudiosos, ainda que em muito ele acertasse na interpretação da palavra de Deus, naquilo que Deus queria transmitir, ele em muito também errava por causa justamente das questões de interpretação e esse meio de interpretação. Há quem diga que um método de interpretação que houve na parábola do bom samaritano é dele. E ele, quando lia aquela palavra, aquele trecho e aquela parábola, ele entendia e interpretava desse jeito. Ele entendia que o homem caído e espancado é o homem e o pecado, né, vorazmente atacado e humilhado, que o levita e o sacerdote eram os sacrifícios e a lei que não resolviam o problema, que o bom samaritano era Jesus, que o burro é o evangelho, onde o homem que trafegava com as especiarias fora colocado, a estalagem era a igreja, as duas moedas eram o batismo e a ceia, e quando o samaritano diz, olha, cuida dele até que eu volte, entendia que era a segunda vida. Então, assim, veja como parece ser uma mensagem bonita, uma mensagem revelada do céu, parece algo assim maravilhoso, que nunca ninguém ouviu, que aquele líder, aquele homem, trazendo para os nossos dias, aquele pregador, compreendeu. E na verdade, apesar de aparentemente ser belo, mas na verdade é uma tentação e um engano. Por quê? Porque o texto sagrado não está dizendo isso. O texto originalmente não quer dizer isso. O Senhor Jesus não quer levar essa mensagem como ele interpretou. A mensagem principal, nós devemos amar quem quer que seja judeu, ou seja samaritano, ou seja gentil.
pode ser uma mensagem bonita, mas não é a mensagem que o Senhor quis dar aos seus discípulos e a toda aquela multidão. Então, o método alegórico, na verdade, ele é um perigo para quem deseja entender a palavra de Deus, para quem deseja ensinar, para quem deseja vivê-la. E um dos legados que essa escola de interpretação alegórica, a escola de Alexandria, nos deixa como alerta, é que nos dias de hoje isso acontece sem que os irmãos, sem que a igreja, pelo menos uma parte dela, e eu falo da parte que eu faço parte, a igreja pentecostal, sem que ela busque esse estudo, busque esse conhecimento, busca essa historicidade, ainda que ela não busque, mas ela acaba fazendo e praticando. Por exemplo, muitos acreditam que como Raquel é pastora de ovelhas, ali é um sinal e uma resposta de que nós temos que ordenar mulheres ao cargo de pastor, de governo, de diácono, de presbítero. E não é isso que a palavra ensina, não é isso que a palavra garante, não é isso que o Senhor quer ensinar, não é isso que os apóstolos continuaram os ensinos do nosso Senhor. Assim também, como eu já observei, já vi, lendo o estudo, que o anel do filho pródigo, cada pedrinha do anel, segundo a cultura da época, tinha um significado, ou seja, é um método alegórico, que o Senhor não está na parábola do filho pródigo, como na parábola do bom samaritano, ele não está querendo se prender a esses detalhes. Na verdade, existe a mensagem central. Se não é amar o seu próximo, seja quem ele for, por outro, Deus veio buscar os gentios, não somente os judeus. E no contexto mais específico, estava abrindo a porta aos publicanos, às prostitutas, aos pecadores, e rejeitando os fariseus hipócritas, os saduceus, os mestres da lei, os escribas. Desculpe. Portanto, esse método alegórico também é usado na escatologia, principalmente quando se fala de Antigo Testamento. Principalmente quando se fala de escatologia, da escatologia bíblica, há muito erro, há muita extrapolação. E esse método de interpretação alegórico. Muitas das atividades heréticas do neopentecostalismo, que em outro vídeo eu disse que o neopentecostalismo nada mais é do que um catolicismo romano disfarçado de pentecostalismo, o neopentecostalismo ele surge dessa interpretação alegórica. Os sacrifícios no Antigo Testamento para o Novo são ofertas, a festa das primícias, o uso indiscriminado do óleo, o uso do sal, e assim vai toda espécie de loucura e de maluquice dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja pentecostal. E olhe, e eu asseguro a vocês que a maior parte desses que praticam, eles não conhecem a história da igreja. Isso é um testemunho cabal, isso é um testemunho prova de que necessariamente nós não precisamos conhecer muitas coisas do passado para repetir essas coisas do passado no que concerne a erros, pecados e falhas. Por quê? Porque nós somos pecadores. E quando nós não nos sujeitamos a Deus, a obediência a Deus, a humilhação a Deus, nós vivemos esse mundo imaginário. Como disse no vídeo introdutório, existe uma grande diferença entre o movimento pentecostal, a doutrina pentecostal e o imaginário social pentecostal.